Olá, muito boa noite. Nós estamos iniciando mais uma edição do programa Contraponto ao vivo. Queremos saudar a todos vocês que nos acompanham nas diferentes plataformas da NGTV. Boa noite, Janice Santos. Boa noite, Álvaro Damini. Boa noite a todos. Como é que foi o seu dia? Tudo bem? Foi ótimo, foi um dia diferente, dia de outras atividades. Maravilha, né? Às vezes a gente tem essas necessidades, né? Precisamos associar e adaptar, né? Mas foi bom também. Mas que bom, agora estamos reunidos novamente para mais uma edição do Contraponto. A gente sempre ressalta aqui, né, Janice, como o Contraponto ele tem permitido com que a gente trate assuntos bem específicos e importantes, não só para Passo Fundo, mas para a comunidade regional como um todo. Sim, ontem nós falávamos da Expo Inter, eu cheguei em casa e fiquei pensando quão importante é termos um canal local que possa disseminar essas informações em nível de capital para o mundo, porque a internet possibilita isso, Álvaro Damini. Verdade. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que envolve a questão da medicina. Passo Fundo é um centro de referência e, recentemente, foi feita aqui a primeira cirurgia no Rio Grande do Sul com uma... Como é que a gente pode chamar? Uma lente intraocular, né? Uma metodologia nova. E nós vamos abrir o programa falando sobre esse assunto hoje, Janice. Uma notícia maravilhosa, porque a visão é tão importante e eles são tão precisos nessa cirurgia. Eu fico assim impactada com isso. Verdade. Está conosco o Dr. Alexandre Gucci, oftalmologista, que é da equipe médica que fez essa cirurgia. Boa noite, obrigado pela presença. Muito bem-vindo aqui ao programa, doutor. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite e a ideia, né, que vocês tiveram de colocar esse tipo de assunto assim para ser debatido, né, explicado. Talvez a gente pode ajudar de alguma maneira. Muito bem. Para a gente explicar a técnica, doutor, ela já existe há bastante tempo, mas essa lente ela é inovadora, ela é tecnologia nova, enfim. Como é que a gente pode falar a respeito disso? Bom, a cirurgia, ela é uma cirurgia específica para altos graus, né, alta miopia e também astigmatismo. Essa lente ela já tem mais de 20 anos no mercado, mas ela sofreu algumas mudanças e evoluções ao longo desse período. E no Brasil, ela esteve fora do Brasil e há mais ou menos um ano ela voltou, né, foi regulamentada, regularizada e é uma lente que tem bons resultados. Ela tem uma característica de ser uma lente muito fina, muito delicada, e o manuseio dela, né, é um tanto difícil pelo fato dela ser muito pequenininha, mas o resultado final e a visão, ele é surpreendente, assim. A miopia, acredito que já seja mais comum de ser tratada. Agora, o astigmatismo com uma lente é algo realmente espetacular, porque geralmente são as lentes mais rígidas, né, para o astigmatismo. Exato. A lente de contato, né, ela pode ser gelatinosa ou rígida, mais comum é a rígida para astigmatismo, embora a gelatinosa também exista no mercado. Essa lente que nós estamos falando, ela é um tipo de lente que é colocada e ela fica dentro do olho. É como se fosse uma lente de contato, mas ela fica no lugar ou na frente do cristalino. Você olha olho nu, você não enxerga nada, mas é uma lente que corrige o seu grau, né, tanto para graus altos de miopia como astigmatismo também. Esse aspecto, doutor, facilita no sentido de que a pessoa não precisa todo dia ficar colocando a lente. Isso. A grande vantagem, além de não precisar de manutenção, essa é uma cirurgia reversível. É uma incisão pequena, é colocada a lente e numa eventualidade, ou caso no futuro o paciente desenvolva catarata, por exemplo, ele vai, pela mesma microincisão de 2,75 milímetros, a gente retira a lente. Isso também melhora a qualidade de visão do paciente, porque o óculos com 7, 10, 15 graus de miopia, além de ser esteticamente um óculos mais grosso, ele diminui muito a imagem. Então, esses pacientes que podem colocar essa lente intraocular, ou a lente que até então nós usávamos, chamada de Artisan, e agora nós usamos essa ICL, ou Evo ICL, que é essa lente nova, mas ela dá imagem no tamanho real, né? O alto míope tem essa dificuldade que a imagem é muito pequenininha que ele vê. Doutora, essa questão de ter que tirar possivelmente por conta da catarata, quem tem catarata não pode usar essa lente? Exato. Quem tem catarata aí é um outro tipo de lente, que é a lente intraocular. Isso é o tipo mais comum, né? Toda semana a gente faz cirurgias de catarata e o grau da lente que nós vamos colocar no paciente que tem catarata, ele é calculado nos exames pré-operatórios, mas não há necessidade de colocar essa lente.
porque você já vai retirar o cristalino do paciente. Catarata, então, é um outro tipo de lente. Doutor, qualquer paciente pode fazer essa cirurgia desde que ele tenha esse grau mais avançado? Vocês têm que estabelecer algum tipo de exames anteriores para que... Porque daqui a pouco, assim, é novidade, as pessoas, né, Janice, acabam se interessando. Ó, eu pretendo fazer. Qualquer pessoa pode fazer uma cirurgia dessas? Basicamente, você precisa ter, além da alta miopia, que é acima de 6 graus, você precisa ter o grau estável por pelo menos 1 ano, mais do que 18 a 21 anos de idade, e os exames pré-operatórios de o tamanho do olho, a curvatura da córnea, eles têm que estar bem. Então a gente opera um olho saudável que só tenha a miopia e astigmatismo. Quanto tempo dura uma cirurgia, essa transformação na vida de um paciente? 20 minutos em geral, a cirurgia leva 20 minutos, todo o preparo de entrar e sair da sala de cirurgia por volta de 1 hora. A anestesia é feita com colírio anestésico e um sedativo. Então, basicamente, o paciente vai perder 1 manhã para fazer isso. A recuperação é rápida também, doutor? Assim como o laser, né, tem 2 técnicas de laser, que é o LASIK e o PRK. O LASIK tem a recuperação mais rápida. Essa cirurgia, que é a ICL, ela tem uma recuperação muito rápida, assim. Mais ou menos no dia seguinte, o paciente está com uns 80%, né, da acuidade visual final. O grau ele oscila durante 1 semana, mais ou menos. Então, é bem rápido assim. Doutor, deve ser muito impactante também a hora da retirada do tampão. Vocês devem acompanhar esse momento em que a pessoa chega na expectativa, também um pouco tensa, não enxergando, por esse motivo ela está lá, e daqui a pouco o senhor retira o tampão. Como é que é esse momento para o médico e o que o senhor visualiza do paciente? Hoje em dia, Janice, a gente não usa mais o tampão. A gente faz a anestesia só com o colírio anestésico. Então, o tampão é reservado para quando você faz o bloqueio, que é a anestesia local, e ele precisa ficar com o olho tampado. Eu me lembro que era emocionante você operar um paciente auto-míope de catarata e tirar o curativo. O paciente muitas vezes acabava chorando assim de emoção, né, porque enxerga. Mas hoje em dia ele já sai do hospital com o olho aberto. Ele sai piscando e pingando os colírios. Um pouco Encerrou embaçado. a cirurgia, já não usa mais tampão. Já não usa o tampão. Ele só vai usar um protetor acrílico transparente para evitar dele bater, coçar e esfregar os olhos dormindo. Como a medicina como um todo ela vai evoluindo, né, doutor? Vocês acompanham esse processo e questão de pouco mais de 1 década, quem sabe, né? Esse processo todo de se anular alguns mecanismos que se eram utilizados para esses mais novos agora. Eu me lembro que eu fiz residência no hospital. Ele foi fundado em 1920 em Campinas. E ele tinha 7 andares. Desses 7 andares do hospital, 5, na época que ele foi fundado, eles eram para internação. Os pacientes operavam e tinham que ficar 1 semana deitados no leito, não podiam nem levantar porque não podiam fazer força. Então, era tudo, todo mundo operava e ficava 1 semana. Operava 10 pacientes num dia, os 10 ficavam 7, 10 dias internados porque não podiam nem se mexer. Então, a cirurgia vai evoluindo, né? Felizmente. Quantas cirurgias hoje dessa metodologia aqui em Passo Fundo? Uma paciente, os 2 olhos dela. Então, 2 cirurgias foram feitas até agora, né? Semana passada nós fizemos na quinta-feira o primeiro olho, sexta-feira o segundo olho, e até o momento é isso, né? Com sucesso. Sim, paciente bem feliz, né? Bem enxergando, bem contente, um grau residual mínimo dentro do planejado, assim. Essa é uma cirurgia que eu vinha buscando há alguns anos, né? Indo em congressos, né? No Brasil, fora do Brasil, e eu estava desde então atrás dos representantes, fala, quando for aprovada essa lente eu quero, porque os resultados que eu via fora e conversando com os outros colegas, ele é um resultado muito bom. E o paciente com alto grau de miopia é um paciente muito satisfeito, porque ele é muito dependente dos óculos. É diferente da gente ter 2 graus de miopia, né? O alto míope é um paciente que gosta muito do resultado cirúrgico. Bem, um dos detalhes, Janice, que eu sei que eles valorizam muito, eles têm muito cuidado, né? Porque às vezes as pessoas elas podem, eu estou usando óculos, como é o meu caso, né? Eu quero deixar de usar o óculos, então eu procuro para fazer uma cirurgia. Essa é um pouco mais para o pessoal que tem a lente um pouco mais avançada, né? Esse processo míope um pouco mais avançado. Mas há um cuidado todo dos oftalmologistas, dizer assim, nós precisamos fazer um exame para ver se a curvatura do olho está legal, se os outros exames são compatíveis, porque não é simplesmente mesmo a questão do laser, né, doutor? Daqui a pouco, assim, a pessoa que ela quer esteticamente ficar melhor sem a utilização do óculos,
mas não necessariamente ela vai ter as condições para fazer a cirurgia, e esse é um cuidado que vocês têm. A indicação cirúrgica, no caso da cirurgia refrativa, é muito importante, porque nós pegamos um olho, nós vamos operar um olho de um paciente saudável, né? O que ele tem é o grau do óculos. Então, é diferente você operar um paciente que tem uma doença, que não está enxergando e que a única salvação dele é a cirurgia. Uma catarata madura, por exemplo, é o caso. Mas o paciente que quer a cirurgia refrativa, quer diminuir a necessidade dele de óculos, né? Esse é um paciente que os critérios para indicação cirúrgica são muito restritos. Por quê? Tanto o paciente, obviamente, mas o médico também quer operar, mas o médico quer ter um paciente feliz e satisfeito, né? Então, o nosso objetivo final é separar no pré-operatório aquele paciente que tem um bom resultado, ou que projeta um bom resultado da cirurgia, e aquele paciente que não tem uma boa indicação. Quem não tem boa indicação, muitas vezes a gente acaba contraindicando e não operando, ou aguardando uma técnica cirúrgica evoluir. Um paciente com, por exemplo, 10 graus de miopia não é um bom paciente para o laser. E agora, esse paciente pode, né, se ele tiver as condições clínicas e tiver uma boa indicação, ele pode colocar esse tipo de lente. A partir de que idade essa cirurgia? 18 anos, mas normalmente o paciente com 18 ainda não está com grau estável. Ele vai estabilizar entre 18 e 21 anos de idade, a maioria. E faz no bloco ou faz no próprio consultório? Eu opero no hospital, né, que nos traz tranquilidade por conta do sedativo, né? A gente usa um sedativo, alguns pacientes estão mais ou menos ansiosos, então a equipe de anestesia é muito importante, né, que esteja ao nosso lado para dar essa tranquilidade para o paciente, o conforto. A cirurgia é rápida, mas durante aquele período o paciente tem que ficar mais ou menos com o olho parado, né? Então isso ajuda bastante. Muito bem. Doutor, obrigado pela sua presença, por atender o nosso convite, né? Agradecemos também aí a assessoria de comunicação do Hospital de Clínicas, que enviaram um release falando dessa novidade, dessa cirurgia. Nós entramos em contato e prontamente foram ágeis em se comunicar com o senhor também teve a disponibilidade. Então, gratidão pela sua presença, que seja a primeira de muitas aqui conosco, doutor. Com certeza, muito obrigado pelo convite. Obrigada, doutor, e parabéns, cumprimentos, que venham muitas cirurgias daqui para frente, que seja a primeira de muitas. Com certeza, obrigado. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos na sequência com o contraponto de hoje. A UPF impulsiona pessoas que, com cooperação, expandem a criatividade. Com confiança, conectam o ensino ao mercado. Com transparência, administram impasses. Com responsabilidade, trabalham pela saúde. Com inclusão, solucionam as demandas do presente, olhando para o futuro. A Universidade de Passo Fundo impulsiona pessoas que impactam o mundo. UPF, há 55 anos, o ritmo de quem faz o novo. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Conexão. É ligar, inspirar, criar. É a possibilidade de sonhar grande e alcançar o que parecia ser impossível. É aproximar e divertir com conforto e segurança. É emocionar.
Num mundo tão dinâmico, fica fácil entender o poder da conexão. Por isso, oferecemos muito mais que internet, TV e telefonia. Ligamos você ao futuro. Coprel Telecom. Inovação que liga você ao futuro. Retornamos com o contraponto de hoje. Que coisa interessante que nós falamos no bloco anterior, essa novidade, né, na área da medicina aqui em Passo Fundo, Janice. Muito. Você teria coragem de fazer? Olha, é difícil, né? Mas é mas uma é que mudança. as pessoas, é que hoje sim tem bastante segurança, né? Acho que as primeiras que se faziam um tempo atrás era um pouquinho mais delicado, mas hoje tem bastante segurança. Agora, a sensação maravilhosa que deve ser voltar a enxergar sem uso do óculos, sem, né, tanta preocupação, porque o óculos acaba sendo uma preocupação. Se você não tem 2 ou 3, esquece de um, está no trânsito, vai ler, enfim. Verdade. Mas vamos falar agora sobre questões financeiras, sobre ações dos bancos, enfim, porque aqui em Passo Fundo nós também temos a superintendência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banrisul, uma instituição muito cara para os gaúchos, Janice. Isso é importante. Uma superintendência é sinal de que nós temos aqui alguém que manda e manda bem. É verdade. E o superintendente regional está conosco, participa do programa de hoje, seu Eloy Angst. Obrigado pela presença, boa noite, muito bem-vindo aqui à NGTV. Boa noite a todos que nos assistem, boa noite Janice, boa noite Álvaro, para nós também uma satisfação em nome do Banrisul poder aqui também levar algumas considerações, em especial a todos os nossos clientes e também a nossa comunidade regional. Realmente a sede da superintendência, são 10 superintendências regionais no Banrisul, entre as quais 9 no estado do Rio Grande do Sul e uma fora do estado. E a sede da nossa superintendência, intitulada como Superintendência Alto Uruguai, localizada aqui em Passo Fundo. Atendemos aqui 99 cidades e são 68 agências. E aqui é uma das principais, como é a sede da superintendência, aqui são 6 agências. Então o banco vem fortalecendo, vem qualificando o seu trabalho nessa grande região. Senhor Eloy, essa questão do gaúcho, né, ter essa identidade com o Banrisul, isso é percebido na agência também? Quando chega um cliente, dá para ver que ele é gaúcho, ele é raiz? Com certeza, acho que o banco tem uma identificação muito forte até pela sua origem. O banco nos próximos dias, especificamente no dia 12 de setembro, estará completando 95 anos. Então o banco tem uma identificação muito forte. E eu, particularmente, já é a 3ª superintendência regional, tive uma atuação também na superintendência em Santa Cruz do Sul, atendendo aquela região, por 3 anos na regional também, da Regional Sul, que nós chamamos, na região de Pelotas, atendendo até Guaíba, Mostardas, enfim, toda aquela região até Livramento. E agora 2 anos e meio à frente aqui da superintendência. Então, nós temos uma ligação muito forte com o nosso gaúcho, enfim, uma identificação realmente qualificada e para levar os melhores serviços e produtos ao nosso cliente. Vocês, enquanto instituição, estão comemorando nessa semana, né, seu Eloy, porque tiveram um resultado aí do primeiro semestre desse ano de 2023 divulgado, com um crescimento, né, nas ações de vocês, né, no lucro líquido, enfim, que a instituição teve nesse período. Com certeza, esse trabalho todo que a gente falou do próprio história que o banco vem desenvolvendo, acho que aqui dá para destacar uma das principais. Lógico, nós temos atuação em todos os segmentos, mas a gente vai fazer uma referência aqui em especial, que é o que nós estamos trabalhando com muita força nos últimos anos. Eu falo aqui do agronegócio,
Acho que na região aqui nós temos uma vocação em nossa grande região, na região no norte gaúcho aqui, uma identificação muito forte. Em especial aqui, a nossa região, o estado todo, mas tem uma identificação maior aqui em Fronteira, Norte Gaúcho, no Alto Uruguai, Noroeste, que também na Centro, enfim. O banco vem nos últimos anos realizando um trabalho muito qualificado, voltado à cadeia do agronegócio. Eu falo aqui do produtor rural, financiamento, custeios, e, inclusive aproveitando a oportunidade aqui, estamos fortalecendo essa cadeia muito do agronegócio, e agora justo é a janela onde nós estamos alcançando os recursos, principalmente para custeio. E também a equipe já vem preparando uma ação muito forte, inclusive hoje a equipe, durante a semana, é um agente especial, toda a equipe da Superintendência, desenvolvendo um trabalho, já preparando ações específicas para os nossos produtores relacionadas à Expo Inter. Tivemos em março uma atuação muito forte na Expo Direto, uma das Expo Direto aí ficou na história, em especial para o Banrisul, foi a melhor atuação nossa em termos de prospecção de negócio. E exemplo disso também, na própria Expo Inter, estaremos com uma equipe muito qualificada, uma ação muito forte, levando aí os melhores linhas, em especial, de financiamento para colheitadeiras, tratores, enfim, equipamentos, para fortalecer cada vez mais a cadeia do agronegócio. É um banco, Álvaro, que abraça o agricultor nos momentos bons e difíceis e desafiadores. O Banrisul, por ter essa identidade com os gaúchos e com o agro, chega esse período de seca ou de safra que não foi tão feliz, eles contam com o Banrisul e a gente percebe esse carinho, esse apreço pelo Banrisul. Isso é muito comum quando a safra não sai na expectativa do produtor? Eu diria assim que o produtor, o nosso empresário rural hoje, eu acho que cabe ressaltar que um produtor muito resiliente, enfrenta aí situações, a gente tem que, na verdade, tem uma identificação muito forte com o agro e, na verdade, convive com toda essa história. Afetado aí pelo clima, os últimos anos em especial, e o banco, de forma muito especial, sempre tem apoiado isso. Então, todas as identificações de problemas, nós estamos juntos também. Também, própria questão de preço, muitas vezes, que se identifica no último, principalmente do início do ano para cá, nós também alcançamos muitas operações aí de comercialização, ou seja, na verdade, nós fizemos a operação para também ele poder faturar no momento certo, no momento mais oportuno, aproveitando o melhor preço. E enfatizando de novo, acho que agora é uma janela muito importante, é o que o produtor agora está buscando junto ao sistema financeiro, as suas opções ou as suas oportunidades para buscar aí o custeio. Principalmente o milho ainda finalizando, o trigo a gente fez também uma boa participação e agora principalmente a janela maior da questão do soja. Então também a gente deixa aqui o registro, quem é cliente do banco já conhece, quem não é cliente, a gente convida aí para procurar as agências, as equipes, todas elas fortalecidas, treinadas, para receber muito bem o nosso produtor rural. Nessa questão do agronegócio, Janice, tem a agência aqui do bairro Boqueirão, que tem um espaço específico para o agronegócio. E aí foi um modelo adotado pelo Banrisul, né, em diferentes regiões do estado, mas aqui na Superintendência já tem essa experiência, seu Eloy. Inclusive foi uma experiência iniciada aqui, em específico nós temos o Espaço Agro, como você falou, junto à Avenida Brasil, no bairro Boqueirão, junto a uma agência funcionando um espaço agro. Tem 4 profissionais focados em visitas, em prospecção do negócio. E mais 3 profissionais também fazendo a área de back-office, enfim, para contabilização, cadastro e também a efetivação das operações. É um projeto que deu muito certo. Nada mais é do que uma identificação, um local também próprio para levar as melhores oportunidades. A exemplo disso, também no ano passado, em outubro, criamos também uma agência agro, junto à cidade de Carazinho, também para atender essa região. Então, o Espaço Agro, assim como também a agência agro em Carazinho, não atende só a localidade, ela atende também agências, dá o suporte para a agência. E, além disso, esses espaços foram criados para dar uma identificação ainda maior. Mas todas as agências estão devidamente capacitadas, treinadas, para levar o melhor produto e serviço ao nosso produtor rural. Os bancos digitais interferem de alguma forma? Não tiraram clientes? Como é que vocês administram isso? Não, eu acho que é um mercado novo que surgiu, enfim, também é lógico, é um mercado que também é um mercado potencial, eles têm a sua atuação em também alguns nichos de mercado, mas o banco vem acompanhando também, Janice, essa evolução, buscando aí. Boa parte das nossas transações digitais, que nós chamamos, 82% das transações que nós falamos em nível de banco no semestre passado, 82% disso foram
em canais digitais. Eu falo aqui em autoatendimento, via aplicativo. Então, o banco também vem acompanhando. Claro que nós ainda permanecemos com uma coisa que nós acho que não vamos vai transcorrer o tempo, mas ainda o relacionamento presencial, ele não vai, pode até sim evoluir, enfim, mas ele vai continuar sendo um valor fantástico. Acho que é isso que o banco procura manter. Temos sim os canais digitais fortalecidos, a inovação não para, tem sempre novos assuntos acontecendo, novidades, né? Mas o contato presencial, ele tem um valor fundamental para o nosso cliente e, em especial, para o nosso Banrisul também. Em termos, a gente vai falar, o senhor falou muito bem dessa questão do contato pessoal, que hoje é um diferencial, né? As pessoas, elas precisam dessa acolhida. Mas, de fato, há uma disputa, como a Janice colocou, com essas outras ferramentas, enfim. Qual é que é a política do banco para puxar o cliente? Bom, o trabalho, como eu falei, é um trabalho, o banco, na verdade, com o seu passar dos anos, foi também se reinventando, surgindo novas tecnologias. Eu acho que para fazer frente a tudo isso é você estar conectado com o nosso cliente, das suas necessidades, buscando também renovar o seu público. Esse é o nosso desafio. Mas, enfim, em termos de tecnologia, em termos de produtos, somos, diria assim, super competitivos para manter esse público, para fortalecer a nossa clientela. Também, da mesma forma que nós falamos do agronegócio, acho que é uma fortaleza. O banco aí, nos últimos anos, fez um trabalho brilhante, até pelos crescimentos que temos percebido. E também aproveitar aqui e falar, essa semana em especial, nós tivemos um evento aí no dia 21, segunda-feira, um evento voltado aqui também para um assunto aqui muito relevante, que é a construção civil. Eu falo especificamente do crédito imobiliário. É uma outra fortaleza aí que o banco vem investindo a nível de Estado. E nós, em específico aqui, em Passo Fundo, o Passo Fundo aqui tem na sua construção civil, no seu mercado imobiliário, um mercado aí pujante, e prova disso que cresceu no último ano, só no mercado aqui de Passo Fundo, o mercado imobiliário cresceu 22,5%. E o banco também está conectado com isso, reunimos mais de 140 pessoas, entre corretores e imobiliárias, também para colocar uma ênfase especial. Qual é os produtos, qual é o financiamento que o banco tem à disposição da nossa pessoa física e também das próprias construtoras dentro de Passo Fundo. Claro que Passo Fundo entra na Superintendência Regional, é uma das maiores, é a maior cidade, mas esse trabalho não se resume só a Passo Fundo, se resume à grande região que nós atendemos e também todo o estado. Muito bem. É isso. A conta universitária ainda existe? Existe. Esse público, nós temos inclusive uma agência dentro da agência UPF, dentro da UPF. É um público que nós dialogamos de longa data, tem produtos competitivos. Também no segmento aí dos funcionários públicos estaduais, municipais e INSS, é um público que nós temos uma atuação muito forte, tanto no consignado, cartões de crédito, consórcio. O banco tem avançado muito. O consórcio tanto de automóveis como de imóveis. Quando nós falamos também no aspecto do crédito imobiliário, também abre uma janela importante para você programar a sua compra do apartamento, da casa, através do consórcio imobiliário. E o consórcio imobiliário também está tendo um bom espaço. Eu vou de novo citar o produtor rural. O produtor rural muitas vezes tem dificuldade ou não tem linhas específicas para uma compra de terra. E também o consórcio imobiliário tem sido uma oportunidade fantástica para o produtor rural programar, contemplar uma carta e poder comprar a sua área de terra. E também, quem não conseguir ou não tem muitas vezes uma linha, hoje tem as linhas todas elas disponíveis, mas também uma forma, através do consórcio imobiliário, consórcio de imóveis, ele também contemplar uma carta e é possível também comprar equipamentos agrícolas, tratores, colheitadeiras. Então tem tido uma repercussão. Ou seja, o banco tem hoje uma gama de produtos e serviços completo para atender todo o segmento. Universitário, funcionários públicos, autônomos, pessoas jurídicas, nós temos uma atuação muito forte. Ou seja, um banco completo, um banco jovem, mesmo nos seus 95 anos, se reinventando cada dia. Foi cliente da conta universitária, Janice? Sim. Ele falou faz tempo, faz muito tempo. Fomos dois, então. Você também? Com 17 anos, fiquei grandona com a conta universitária. A primeira conta. Muito obrigada por essa experiência, uma boa memória. Bom. Seu Eloy, obrigado por estar conosco, dividindo um pouco dessas questões relacionadas ao banco, né, compartilhando com nossos espectadores, certamente um bom percentual deles clientes do Banrisul. Nós agradecemos, em nome do Banrisul, dizer que a nossa conexão realmente transforma. Muito obrigada. Muito bem, obrigado. Assim nós encerramos a edição de hoje
do programa Contraponto. Nós retornamos amanhã ao vivo, 7h30 da noite, com mais uma edição. Obrigado a todos pela audiência. Até lá. Boa noite.